Ainda em relação aos ciclomotores elétricos, muitas dúvidas com a nova regulamentação? Vamos lá. Olá, mais um Transitando com Marcelo Araújo. Continuando a falar a respeito da questão da regulamentação dos elétricos, né? Principalmente os ciclomotores. Hoje vamos falar especificamente sobre os ciclomotores. O que é o ciclomotor, tanto a combustão quanto elétrico? Ciclomotor a combustão é aquele que você não pode ter mais 50 cilindradas no motor a combustão, você não pode ultrapassar 50 km por hora e ele tem que ter 2 ou 3 rodas. Olha o alerta, se você pegar uma bicicleta comum, uma mountain bike, por exemplo, que é muito comum as pessoas fazerem isso, instalar um motor a combustão, sabe? Coloca um tanquinho ali no quadro da bicicleta, um motorzinho instalado ali junto aos pedais, ela, apenas por ser um motor a combustão, se torna um ciclomotor, o qual você teria que colocar a placa, registrar, usar capacete não de bicicleta, mas de motocicleta, homologado pelo Inmetro. Você teria que ter categoria A ou ACC, autorização para conduzir ciclomotores. Já, se você tiver uma bicicleta elétrica, se ela tiver até 1,30 m de distância entre eixos, ela nem bicicleta elétrica é tratada como. Ela passa a ser equipamento de mobilidade autopropelido. Mas vamos supor que o teu veículo de 2 ou 3 rodas, ele tenha mais que 1,30 m de comprimento. Aqui a gente está falando daquelas chopper, sabe? Aquelas que tem o pneuzão gordo, pneuzão grande, né? Que também se tornaram bastante comuns. Elas já são consideradas ciclomotores desde a origem, desde que começaram a chegar aqui no Brasil. Elas têm um entre-eixo superior a 1,30 m, elas não tendo mais que 4 kW e não ultrapassando 50 km por hora, são ciclomotores. Aí nós temos duas situações. A obrigação de registrar junto ao Detran, ela é desde 2015. Só que os importadores que trouxeram esse produto para cá, o trouxeram na condição de brinquedo ou de patinete, que na verdade sempre foram ciclomotores. Então o CONTRAN criou duas situações. Aquelas empresas que já homologaram, algumas marcas já homologaram, já tem CAT, que é o Certificado de Adequação de Trânsito, já tem Renavan, essas que já possuem esse pré-cadastro junto ao Senatran, elas precisam serem registradas e licenciadas desde logo, desde 1º de julho. Agora, aquelas que foram trazidas sem homologação, o CONTRAN deu prazo entre novembro de 2023 até dezembro de 2025. Ou seja, a partir do final do ano de 2023, haverá mais 2 anos para que o proprietário, comprovando a origem lícita através de nota fiscal, entre os outros documentos, ele consiga fazer o registro delas. Então a fiscalização, ela não vai poder obrigar ou exigir o licenciamento e registro dessas que foram trazidas sem o pré-cadastro, mesmo sendo ciclomotores. Olha que confusão para a fiscalização. A fiscalização vai ter que saber quais marcas já estão homologadas, portanto é obrigatório o cadastro, o registro delas junto ao órgão estadual, que é o Detran, e aquelas que foram trazidas sem a homologação, a pessoa proprietária vai ter, a partir de novembro de 23, olha, não é nem a partir de agora, mas a partir de novembro de 23, o prazo de mais 2 anos, então vamos colocar mais 2 anos e meio aí no total, para que tenham o registro de licenciamento. Vamos ser bem sinceros, de uma forma bastante caseira, uma declaração que ela vai chegar no Detran e vai, como eu falei, provar a origem lícita, posse pacífica e conseguir fazer o registro. Então fica aí, né, uma solução, a minha opinião, reitero, bem caseira. E lembrando, uma outra coisa importante, se for um ciclomotor, é considerado um veículo automotor. Portanto, você está sujeito a cometer crimes de trânsito. Então, se você estiver numa bicicleta elétrica ou numa patinete, num equipamento de mobilidade autopropelido, se você ingerir bebida alcoólica ao conduzir, você não estaria cometendo o crime do artigo 306 do Código de Trânsito, que é a embriaguez. Já se você estiver num ciclomotor, você pode sim cometer esse crime do artigo 306. Se você atropelar alguém com ciclomotor e vier a óbito essa pessoa, você pode responder pelo artigo 302, cuja pena é de 2 a 4 anos de detenção pela morte causada. Já se for uma bicicleta
elétrica ou um patinete, aliás, se for uma bicicleta elétrica, seria, ou o próprio patinete, seria um crime do Código Penal, que nesse mesmo caso de óbito, logicamente sem intenção, né, culposo, como a gente fala, seria de 1 a 3 anos. Então os efeitos não são apenas na parte administrativa e de circulação, também tem efeitos na parte penal. É isso aí. Até o próximo Transitando com Marcelo Araújo.